Há objetos na história que parecem desafiar não apenas o conhecimento humano, mas a própria ideia de compreensão. Espadas lendárias, relíquias desaparecidas, máquinas impossíveis, mas nenhum deles é tão perturbador quanto um simples livro. Ele não brilha, não emite sons, não parece perigoso, e ainda assim ninguém consegue lê-lo. Em uma sala silenciosa de uma das universidades mais prestigiadas do mundo, guardado atrás de vidro blindado e iluminação controlada, repousa um volume de pouco mais de 200 páginas. Não há título na capa, não há nome do autor, não há indicação de idioma. Apenas pergaminho antigo e um silêncio de 6 séculos. Este é o manuscrito Voynich, um livro escrito por alguém, para alguém, em uma língua que simplesmente não existe. E o mais inquietante não é o que ele contém, é o fato de que talvez nunca devêssemos entendê-lo. No início do século XV, a Europa era um continente assombrado por doenças, guerras, superstição e medo. A ciência ainda caminhava lentamente, misturada à astrologia, alquimia e crenças místicas. Conhecimento era poder, e poder podia matar. Livros não eram objetos comuns. Cada página exigia horas de trabalho manual. Cada volume era precioso. Escrever algo significava que aquilo precisava sobreviver. Portanto, se alguém decidiu criar um livro inteiro, centenas de páginas, usando uma escrita desconhecida, essa pessoa tinha um motivo extraordinário. Séculos depois, esse motivo ainda está oculto. O manuscrito reaparece oficialmente apenas em 1912. Wilfrid Voynich, um antiquário polonês especializado em livros raros, visita o colégio jesuíta de Villa Mondragone, na Itália. A ordem religiosa precisava de dinheiro e colocara parte de sua biblioteca à venda discretamente. Entre textos teológicos e tratados científicos esquecidos, Voynich encontra um volume que imediatamente chama sua atenção. O couro da encadernação está gasto, o pergaminho amarelado. Mas ao abri-lo, ele percebe algo impossível. Nenhuma palavra é reconhecível. As páginas estão repletas de símbolos fluidos, elegantes, consistentes. Não parecem rabiscos, não parecem aleatórios, parecem uma escrita real, mas não correspondem a nenhuma língua conhecida. Voynich compra o livro sem hesitar. Ele sabe que encontrou algo extraordinário. O que ele ainda não sabe é que encontrou um enigma que sobreviveria a todos os especialistas do século XX. Quando o manuscrito começa a circular entre acadêmicos, a reação é imediata. Primeiro, fascínio. Depois, confusão. E, por fim, frustração absoluta. Linguistas analisam a estrutura das palavras. Estatísticos estudam a frequência dos símbolos. Historiadores tentam identificar referências culturais nas ilustrações. Nada funciona. O texto se comporta como uma língua natural, mas não corresponde a nenhuma. Ele possui padrões gramaticais, palavras curtas e longas, repetições típicas de idiomas humanos, até variações que sugerem sintaxe. Mas não há tradução possível. É como ouvir alguém falar fluentemente, em um idioma que não pertence ao planeta. As ilustrações tornam o mistério ainda mais profundo. O livro não é apenas texto, ele é ricamente ilustrado, e cada seção parece abordar um tema diferente. A primeira parte mostra plantas, mas não plantas comuns. Nenhuma delas corresponde a espécies conhecidas. Algumas parecem misturas impossíveis, raízes humanas, folhas inexistentes, flores híbridas. Botânicos do mundo inteiro tentaram identificá-las, fracassaram. Se não são plantas reais, por que desenhá-las com tanto detalhe? Outra seção apresenta diagramas circulares complexos, semelhantes a mapas celestes ou calendários astrológicos.
Signos do zodíaco aparecem ao redor de figuras femininas, como se representassem ciclos cósmicos ou biológicos, mas a disposição não segue nenhum sistema conhecido. Não é astrologia medieval padrão, não é astronomia, é algo próximo, mas errado. E então, há as imagens que mais perturbam quem folheia o manuscrito. Mulheres nuas, desenhadas de forma estilizada, imersas em líquidos verdes, conectadas por tubos, piscinas e estruturas que lembram sistemas orgânicos ou mecânicos. Algumas parecem participar de processos biológicos, outras de rituais, outras simplesmente flutuam em ambientes impossíveis. O tom não é erótico, não é artístico no sentido clássico, é clínico, funcional, quase experimental, como se o autor estivesse documentando algo. Mas o quê? Durante décadas, uma hipótese ganha força. O manuscrito seria um tratado médico secreto. Na Idade Média, medicina, alquimia e magia frequentemente se sobrepunham. Conhecimentos sobre ervas, anatomia e substâncias podiam ser considerados perigosos ou heréticos. Codificar tudo em uma linguagem indecifrável seria uma forma perfeita de proteção. A teoria parece plausível, até que novos estudos complicam ainda mais a situação. Na década de 1960, especialistas em criptografia, alguns responsáveis por quebrar códigos nazistas na Segunda Guerra Mundial, são convidados a analisar o manuscrito. Se alguém poderia decifrá-lo, seriam eles. Meses de trabalho intenso produzem apenas uma conclusão devastadora. Não há sinal claro de cifra convencional. Ou seja, o texto não parece ser uma mensagem codificada simples. Ele parece original, como se fosse escrito diretamente naquela língua. Mas isso cria um problema enorme. Se é uma língua verdadeira, onde está o resto dela? Não existem outros textos semelhantes. Nenhuma inscrição, nenhuma referência histórica. Nada. É um idioma completo, que só aparece uma vez na história. Com o avanço da tecnologia, computadores passam a analisar o manuscrito. Algoritmos examinam padrões estatísticos, tentando correlacionar os símbolos com idiomas conhecidos. Os resultados confirmam algo desconcertante. O texto segue as leis matemáticas das línguas humanas, mas não corresponde a nenhuma delas, nem latim, nem grego, nem árabe, nem chinês, nem qualquer língua morta ou viva. É linguisticamente plausível e completamente isolado. Em 2011, testes de carbono 14 finalmente datam o pergaminho. Resultado? Entre 1404 e 1438. Ou seja, o livro foi produzido no início do Renascimento, muito antes de Voynich encontrá-lo, muito antes de qualquer possibilidade de fraude moderna sofisticada. Alguém realmente escreveu aquilo há mais de 600 anos, com tinta real, em pergaminho autêntico, sem deixar qualquer pista de quem era. Isso leva a uma pergunta inevitável. Por quê? Por que alguém gastaria anos criando um livro enorme, impossível de ler? Alguns propõem que seja uma farsa elaborada, criada para vender a um patrono rico interessado em coisas exóticas, mas a complexidade do texto torna essa hipótese improvável. Não há sinais de repetição mecânica, não há padrões simplistas. Seria a fraude mais trabalhosa da história medieval. Para quê? Outros acreditam que o manuscrito pode ter sido criado por um indivíduo isolado, talvez um erudito excêntrico, um alquimista ou alguém com distúrbios mentais, uma linguagem privada, um universo pessoal codificado. Essa teoria é perturbadora por outro motivo. Ela sugere que o livro pode não ter sido feito para comunicação, mas para isolamento, um mundo inteiro fechado dentro de si mesmo. Mas existe uma possibilidade ainda mais inquietante. E se o manuscrito não for um código para esconder algo, mas um filtro, um texto projetado para ser legível apenas por quem possui um conhecimento específico, talvez perdido,
talvez proibido, talvez deliberadamente apagado da história. Uma chave que desapareceu. Hoje, o manuscrito Voynich está guardado na Biblioteca Beinecke, da Universidade de Yale. Qualquer pessoa pode vê-lo. Pesquisadores continuam tentando decifrá-lo. Novas teorias surgem todos os anos. Nenhuma resolve o mistério. Ele permanece ali, como um artefato fora de contexto, uma mensagem sem destinatário, um livro sem leitor. Talvez o mais perturbador seja imaginar que o manuscrito não é apenas um enigma do passado, mas um teste, uma prova silenciosa de que existem coisas na história humana que não foram feitas para serem compreendidas por todos, ou talvez por ninguém. Porque às vezes o verdadeiro poder de um segredo não está em ser revelado, está em permanecer intacto, atravessando séculos, observando gerações tentarem e falharem, esperando. Se você quer descobrir os segredos esquecidos da humanidade, inscreva-se no oculto. Porque algumas histórias não deveriam desaparecer, e alguns mistérios talvez estejam apenas começando a ser compreendidos.